Fala, minha galera, no vídeo de hoje eu preparei 7 dicas para te ajudar a como você deve começar a estudar a Bíblia. É isso mesmo, eu vejo que é uma dúvida recorrente de várias pessoas, às vezes ficam perdidas como elas devem começar a estudar a Bíblia. Tem gente que fica se perguntando o que é que tem que fazer. Aí dessa semana um amigo me perguntou: Jonas, como é que tu faz quando tu quer ler a Bíblia? Tu pega a Bíblia, vai lá e abre onde cair, Deus falou contigo, é assim que funciona? Não, gente, não é assim que se estuda a Bíblia, tá? Apesar de algumas pessoas, inclusive eu já fiz isso pedindo a Deus: Deus, me confirma isso, se é o que tu queres, vai lá e abre a Bíblia. Eu já fiz muito isso mais novo, tá? Mas, gente, isso aqui é a palavra de Deus. Há muitas pessoas que tentam, né, tirar a credibilidade da Bíblia, da palavra de Deus. Isso aqui a gente pode trazer num outro vídeo, trazendo a questão da segurança, da firmeza, da fidelidade que tem na Bíblia. Ela não foi alterada, ela permanece firme e ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. E nós devemos meditar, estudar ela todos os dias, porque se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter uma vida de felicidade, se você quer estar conectado com Deus, se você quer ir para o céu, se você quer receber as bênçãos de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nós, uma coisa eu te digo, está tudo aqui na palavra de Deus, na Bíblia. E tem muitas coisas na sua vida que já poderia ter mudado, tem muitas coisas na sua vida que já poderia ter melhorado se você estivesse aplicando o que a palavra de Deus diz para você, tá? Então eu quero deixar aqui com você hoje 7 dicas que vão te ajudar como que você deve começar a estudar a Bíblia. E a primeira dica que eu quero deixar para você hoje é: comece com a disciplina da leitura, né? Mesmo que você não esteja entendendo algumas coisas, mas você precisa começar. Aí vamos lá, por onde você começa? Você vai começar, principalmente para você, às vezes às vezes é um novo convertido, ou está começando a frequentar a igreja agora, às vezes você nem está indo para a igreja, mas você quer ter esse relacionamento com Deus. Então eu te digo, comece pelo Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, onde conta ali, onde traz todo o histórico da vinda de Jesus, da sua trajetória, o que ele passou, os ensinamentos que ele deixou, como ele agia, os ensinamentos que ele deixava para os seus discípulos, para as pessoas. E então você começa ali pelo Novo Testamento, você pode começar a ler capítulo por capítulo, um capítulo por dia, e aí você começa nessa disciplina da leitura, tá? Esse é o primeiro passo. Todos os dias você reserva um capítulo, um livro, um capítulo, e vai lendo ele ali constantemente, tá? Segundo, sempre peça um direcionamento ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso Consolador, aquele que o Senhor Jesus deixou conosco para nos ajudar na nossa caminhada aqui na Terra. E às vezes sabemos que a Bíblia, ela tem uma certa dificuldade, às vezes, para a gente entender certos ensinamentos, certas coisas, ainda mais pela época que ela foi escrita, né? Para o povo que se vivia na época. Então às vezes era uma cultura diferente, então a gente às vezes tem que trazer esse entendimento para os nossos dias de hoje. Mas de uma coisa eu sei: sempre peça o direcionamento, a clareza através do Espírito Santo. Sempre ore e peça: Senhor, me ajuda a entender o que a tua palavra quer nos ensinar, quer me ensinar. E eu tenho certeza que sua mente vai estar sempre se abrindo para você compreender o que o Senhor quer falar contigo, tá? Terceira dica: releia um trecho, um capítulo ou um livro sempre quando você não entender, e releia também quando você entender. Isso te ajuda a fortalecer. Então, se às vezes você lê um capítulo ali e você não compreendeu muita coisa, você pode voltar nele novamente e depois ler ele novamente. Ou às vezes você lê o livro completo, depois você vai lá e volta naqueles pedaços e lê, porque isso vai te ajudar a ter uma compreensão melhor do texto, do contexto. Porque tem coisas que você lê aqui, mas você vai compreender lá na frente, né? Às vezes nem você está assistindo um filme, imagine. Às vezes você está assistindo um filme e no início, às vezes você não compreende muita coisa, mas no final te traz uma clareza do que estava explicando no início. E a Bíblia tem muito disso. Às vezes você vai ler algo no início, mas lá na frente que você vai entender o que ele estava querendo dizer, o que foi que ele escreveu desse jeito. E é sempre bom você estar relendo e reforçando. Quando você entender também, te ajuda a fixar melhor o aprendizado. E aí vem a quarta dica: destaque os versículos ou trechos quando chamar sua atenção. Sabe aquele versículo que ele é marcante, que ele chama bastante sua atenção, que às vezes ele fala no seu coração? Pega uma canetinha, marca ele, ou pega um marcador de texto e grifa ele. Não é pecado, gente, não tem problema. Você pode marcar e você está sempre ali relendo, reforçando aquela leitura para aquilo fixar mais ainda no seu coração, tá bom? Quinta dica: faça a correlação entre outros pontos que já tenha lido. Então, às vezes você vai ver que em uma passagem, em um livro, tinha determinado assunto,
Quando você vai ler em outro livro, em outro capítulo, está falando também do mesmo assunto, às vezes do perdão, às vezes do amor ao próximo. Então, às vezes você pode fazer essa correlação entre um livro, entre um capítulo e outro. Isso é muito bom, né? Mas justamente vem com essa questão da prática. Uma sexta dica, essa eu digo que é uma das mais importantes. Instrua a si mesmo, ou seja, toda vez que você pegar, ler um capítulo, né, ler um livro, você teve aquela compreensão, agora você tem que trazer essa instrução para você. Como é que você pode fazer a aplicação daquele entendimento na sua vida? Sobre o que você aprendeu, sobre o que estava ensinando aquela parte ali, aquela leitura que você fez, e como você pode aplicar isso melhorando a sua vida em atitudes, em palavras, em ações e reações. Então você sempre tem que fazer essa correlação do que você aprendeu, do que a Bíblia está ensinando, do que Jesus está ensinando e como você pode aplicar ela na sua vida para corrigir as suas atitudes. E a sétima dica é: continue lendo. A disciplina constante, a leitura, você trazer isso como uma prioridade para a sua vida. Assim como você tem que todos os dias beber água, assim como você tem todos os dias que se alimentar, fazer suas necessidades fisiológicas, traga também a leitura da Bíblia como uma necessidade diária para a sua alma, para o seu espírito. Porque eu tenho certeza que por mais que às vezes você não perceba, né, o resultado a curto prazo, mas no médio e longo prazo você vai ver a diferença que isso traz para a sua vida como um todo, o seu relacionamento, você conhecer mais a Deus, a clareza que isso vai te dar para você conhecer mais a Deus em profundo. E eu digo aqui para finalizar, uma dica extra: sempre junte a leitura da Bíblia com a prática da oração. Quando você junta o fato de você conhecer mais a Deus através da sua palavra e você se dedicar também ao tempo de oração com Ele, é a junção perfeita para a sua vida, ela ser transformada de uma maneira mais profunda. Então fica aí esses 7 dicas para você transformar a sua vida com a leitura da palavra e com a oração. Então comece hoje mesmo e não perca mais tempo. Valeu, fica aí a dica e continue acompanhando nossos vídeos. Não esquece de comentar, deixar o like e compartilha. Eu tenho certeza que tem mais pessoas precisando ouvir essas dicas.